Então, gente, para que a gente compreenda melhor essas revoluções, nós temos que entender um pouco aqui do mapa da Europa. Lembrando que nós temos aqui alguns países de relevância nesse período. A França, né, que vai ser uma das maiores ondas revolucionárias que vão ocorrer por diversas vezes, tanto ondas revolucionárias de operários, tanto ondas revolucionárias de burgueses. A Espanha também vai sofrer algumas revoluções. A Itália, bastante revoluções. A Alemanha, o Império Russo, inclusive também os gregos. Então nós vamos ter aqui uma Europa totalmente tomada pelas revoluções, pelos ideais liberalistas e nacionalistas e pelo gosto e pela vontade dos nobres em retornar aos poderes. Então, continuando. Essa onda revolucionária de 1820, ela tem como ideal o liberalismo e o nacionalismo. Então, os burgueses, trabalhadores, intelectuais, estudantes, profissionais liberais, todos eles conspiravam contra os monarcas e se insurgiam contra esse sistema que queria voltar a seu absolutismo. Eles estão indignados, agora eles não querem mais ser absolutistas. Agora eles querem um Estado nacional com pouca interferência do governo na economia e com maior autonomia dos burgueses. Então, nós temos a Espanha, que vamos ter uma classe média, ou seja, de grupos de jovens intelectuais burgueses, que vão repudiar o governo do Fernando VII, porque eles acusam o Fernando VII de não seguir a Constituição que a Espanha impõe naquela época e acaba indo contra os interesses dessa nova classe, né, dessa classe média. Então, o Fernando também vai ser deposto. Na Península Itálica, nós temos o movimento de unificação que pretende unificar um território sob o mesmo governo. Então, na Península Itálica, nós vamos ter início ao movimento de unificação, porque a Itália ainda não existe, tá? Em 1820 não existe o país Itália, vai existir depois desses movimentos revolucionários aqui burgueses. A Rússia também vai sofrer uma revolução, uma revolta, principalmente por conta dos militares, que queriam o mesmo direito que os militares de toda a Europa. Os militares de toda a Europa têm bastante prestígio e a Rússia ainda é uma sociedade bastante atrasada em relação às revoluções industriais do resto da Europa. Ela não consegue dar conta de dar melhorias nas condições de vida da sua sociedade, principalmente dos russos que são militares. Então a gente vai ter outras ondas revolucionárias em 1820 na Grécia. E aqui nós temos uma imagem de um dia da independência grega, 27 de março. Né? A Grécia ela era pertencente ao Império Turco-Otomano, ou seja, um império que fica ali perto da Turquia. E aí esse Império Turco-Otomano mandava nos gregos até que eles entram na onda revolucionária de 1820 contra o absolutismo e o regime monárquico e defende, consegue, né, a independência da Grécia. E até hoje é um dia, uma data muito comemorada pelos gregos, como podemos ver aí nas imagens, com a bandeira grega, as crianças, tipo o desfile que acontece aqui no Brasil por causa da nossa independência. Outro momento dessa revolução, em 1830, nós vamos ter a França. A França ela vai ter bastante, algumas pessoas já chamam de segunda onda revolucionária, né? A de 1820 é a primeira e a de 1830 é a segunda onda revolucionária. Essa vai se destacar bastante os franceses, porque lembra que os franceses eram governados pelo Napoleão Bonaparte até 1815, e aí o Napoleão é deposto e a restauração monárquica acontece com o Luís XVIII. Só que o Luís XVIII, ele não consegue ficar muito do poder, porque a burguesia vai se opor bastante. Então imagina, os burgueses levaram tipo uma rasteira dos monarcas que querem voltar, querem fazer com que todos os direitos conquistados pelos burgueses na Revolução Francesa sejam deixados de lado. Então os burgueses vão fazer uma oposição ferrenha contra o Luís XVIII, até que ele consegue tirar o Luís XVIII, e aí o Carlos X vem, só que também não tem sucesso, né? Ele depõe em função do Carlos X, e o Carlos X também é derrubado pelos burgueses, dando fim, inclusive, à dinastia dos Bourbon, da França, e aí ele dá espaço para o Luís Felipe I, que vai assumir o trono e vai ser conhecido como rei burguês, porque o Luís Felipe, ele vai ter relações muito próximas com os burgueses, com banqueiros, com financiadores, então ele vai conseguir se manter um pouco mais no poder que os outros. Aí temos uma imagem do Luís Felipe I. E aí nós vamos ter o quadro que vai representar esse período da França, esse período de depor os grandes reis, os monarcas em favor dos burgueses. Esse quadro aqui é do Eugène Delacroix, que é um óleo sobre tela, né? Um quadro famosíssimo, está presente no museu mais famoso da Terra, que é o Museu do Louvre, que está em Paris. Inclusive tem obras importantíssimas, inclusive a Mona Lisa está no Museu do Louvre. Inclusive, um tempo desse a Beyoncé fez um videoclipe no Museu do Louvre, então é um museu muito famoso. O nome desse quadro é Liberdade Guiando o Povo, de 1830.
O que é que ele representa? Representa a efervescência das ondas revolucionárias na França. Né? Percebo que aqui temos a bandeira dos franceses republicanos, né? Essa bandeira que hoje é a bandeira da França, enquanto nação. Essa mulher representa a liberdade, ou seja, ela está correndo com a bandeira. Então, é a liberdade correndo com a bandeira. E ao redor dela nós temos os diversos setores e grupos da sociedade civil francesa lutando ao lado dela. Caras com pistolas, com lanças, com armas de grande porte. Esse daqui, ó, representando mais um burguês, né? Olha a cartola, o terno. Esse daqui representando um jovem, esse daqui representando um trabalhador. Então, esse óleo sobre tela vai significar essa grande importância da participação popular na luta, que é uma luta, realmente, pode ver que tem pessoas que estão jogadas pelo caminho, porque é uma luta da população pela independência. E ela vai representar quando a sociedade civil francesa vence o Carlos X, dando fim à dinastia dos Bourbon na França. Continuando essa onda revolucionária, né, gente, começa a entrar num caos político muito grande a França. Em 1840, ela está com muitas crises e de diversos setores do operário e crises, inclusive, climáticas. Então, está tendo fome, está tendo revoltas dos operários na França, né? A Comuna de Paris, inclusive, nesse período. Então, os franceses eles estão bastante decepcionados com o governo. E acontece que o Luís Felipe I é o quê? Isso mesmo, deposto. Ele é expulso do poder, sendo proclamada a Segunda República Francesa. Essa Segunda República Francesa vai eleger um novo presidente e adivinha? Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte. Então, Luiz Bonaparte, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte, assume o poder enquanto líder da república, só que ele dá um golpe, assim como seu tio, né, querendo imitar seu tio, dá um golpe e se torna o quê? Um novo imperador da França. E ele fica um tempinho aí como imperador da França, fica pelo menos 30 anos, e acontece que em 1870 ele é novamente deposto, porque esse é um regime que realmente não tem espaço para os burgueses depõem esse imperador e proclamam a Terceira República Francesa. Então nós temos a Terceira República da história da França proclamada ao fim do governo do Luiz Bonaparte. E com isso a França se unifica finalmente, formando a República e a nação francesa que hoje nós conhecemos. A próxima unificação é a unificação italiana. Então, exatamente, a Itália ela demora mais que os outros países a se tornar um país. Ou seja, a Itália é uma península, ok? O que é península? Península vem do grego, significa pene, significa quase, ínsula, uma ilha. Então percebam que ela é cercada de água, né, a Itália, só que tem uma parte que a liga ao continente, e isso faz ela ser quase uma ilha, por isso o nome península. Essa península é a Península Itálica, parece uma botinha. Todas vocês verem no mapa assim, uma botinha. É a Península Itálica. Como é que a gente pode dividir os reinos? Antes da Itália ser Itália, o norte era a República do Piemonte e Sardenha e do Lombardo Veneziano. Então, nós temos aqui de Venécia e de Piemonte e Sardenha. E embaixo, né, na região mais central, nós vamos ter os estados pontífices, Parma e Módena, como esses estados pontífices, que é onde fica o domínio da Igreja Católica, que até hoje tem aqui, não é? É onde fica, inclusive, Roma. Pode ver aqui, ó, estados pontífices do Papa. Bem aqui fica Roma, viu? Já no sul é onde fica as duas Sicílias, aqui, ó, Sicília e os reinos da Sicília. E esses reinos aqui são os reinos que ficam embaixo. Lembra, a Itália ela é dividida, tá? Eles falam uma língua parecida, eles têm governos que querem se unir, outros não querem, o fato é que eles vão brigar para poder se unir, tá? Mas por que, professor, eles têm que brigar para se unir? Porque os monarcas não têm interesse de transformar em um grande reino, e os burgueses têm, porque os burgueses querem uma nação para poder praticar o livre comércio, para poder enricar em cima dela, tudo mais, etc, etc. Então tá, como é que a Itália vai se unificar? O estado mais rico e o único industrializado da península é o Piemonte e Sardenha. Então, o estado aqui que fica aqui no norte, Piemonte e Sardenha, o mais rico e industrializado, vai liderar e encabeçar. Ou seja, os burgueses mais ricos da região da Península Itálica vão liderar a unificação italiana. Olha que interessante. E aí eles vão fazer o seguinte: lombardo-venezianos, por favor, alinhem-se a gente. Ok, então os lombardos venezianos se unem com os vizinhos piemonteses e eles vão e formam um grande exército para lutar com os outros povos que não queriam se unir. Além disso, Napoleão III, que era o Luiz Napoleão, sobrinho do Napoleão, e os Camisas Vermelhas se unem a eles para... Então eles têm um exército enorme, grande apoio
militar para conseguir a unificação. E começa-se o processo de unificação, que é doloroso, né, ruim, guerras e mortes, que inicia em 1959, chega ao fim de fato em 1962, e a Itália ela vai ser administrada por uma monarquia parlamentar quando ela se torna a Itália como ela é hoje, e o primeiro rei italiano